Investimentos é um dos maiores escritórios credenciados junto à XP. Tá? É um escritório que já está aí com mais de 150 colaboradores. Inclusive, hoje a gente completou 17 anos de contrato social, né, de formação da Valor. Então, é um aniversário da Valor de 17 anos. Tá? A gente está com mais de 5 bilhões em custódia já. A gente tem mais de 25 mil clientes espalhados aí pelo Brasil. Hoje a gente está com 5 escritórios. A gente está com escritório em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, Brasília e a matriz em Vitória. E falar também que a gente tem os selos de excelência tanto em renda variável quanto em renda fixa e de NPS. Tá? Então, são fatos relevantes aí para quem está assistindo a live. É uma conquista não só dos colaboradores, mas também dos clientes, né? Porque isso é importante. Eles ajudam a gente a construir esses indicadores. Né? Mas vamos lá falar sobre o assunto que importa, né? Que todo mundo quer saber, que é o valor aí do câmbio em relação a outras moedas, tá? A gente convidou o Vitor aqui hoje justamente para falar sobre isso, né? É um tema que tem ganhado uma relevância até nos últimos dias, aí, principalmente com a pandemia que veio, né? Que é a desvalorização do real. O real foi uma das moedas que mais desvalorizou no mundo, né? Principalmente entre os emergentes, né? E isso é uma coisa que acaba preocupando bastante, principalmente para quem é empresário e acaba tendo o risco do seu negócio atrelado a alguma moeda estrangeira, né? E as pessoas elas ficam se perguntando, mas o motivo dessa desvalorização, por que desvalorizou? E, lógico, é uma coisa bem difícil da gente conseguir explicar exatamente, né, o porquê dessa desvalorização. E eles querem saber, principalmente os clientes, né, quem precisa do câmbio, né? Quer saber se isso é uma coisa que vai durar, se não vai durar, se logo vai acabar, se daqui a um mês ou dois vai ter dólar baixo, se no final do ano eu vou conseguir viajar, né? Então, são essas perguntas que a gente gostaria, né, que você falasse a respeito. Se você pudesse apresentar também, Vitor, para o pessoal aí e depois seguir com a apresentação, a bola é tua. Vai lá. Legal, Jefferson. Obrigado pelo convite. É legal a gente bater esse papo especificamente só sobre câmbio. Também me apresentando um pouco, né? Eu vim para a XP faz 6 meses, não tem tanto tempo. A XP está reestruturando essa área de economia, né? Agora capitaneada pelo Caio Megali, que saiu do Ministério da Economia em julho, meu economista-chefe, e eu e ele tomando essa luta aí, junto com 2 outras economistas, de reestruturar essa área e tentar desenhar um cenário macro, né? E eu acho que o mais desafiador, né? A gente costuma falar que para economista é onde o filho chora e a mãe não vê, né? É projetar câmbio. Projetar câmbio em condições de temperatura e pressão normais já é complicado. No meio de uma pandemia, de um cenário fiscal totalmente deteriorado, eleição americana, eleição municipal, a gente está aqui para tentar, pelo menos, explicar os fundamentos, né? Então, já dando prosseguimento, eu trouxe uma apresentação, mas meu intuito não é a gente ficar muito tempo aqui conversando e mais um bate-papo, tá? Jefferson, aquela perguntinha típica de tempos de home office, né? Tá vendo minha tela? Tá. Perfeito Beleza. aqui. Então, essa apresentação é só para dar pelo menos alguma segmentação do que é estruturalmente, né, do ponto de vista estrutural, o câmbio no Brasil, né? Eu acho que, antes de mais nada, eu queria dizer que não existe esse falso dilema de que câmbio alto é bom para o Brasil por conta da indústria. Não, isso é balela. A teoria econômica já mostrou por evidências mais que empíricas que sempre será bom para a produtividade de um país, para a demanda doméstica de um país, uma moeda forte. Quanto mais forte e por fatores estruturalmente fortes, é mais relevante. Não adianta a gente ter uma Selic de 14% para segurar um câmbio temporariamente, né? Então, já entrando nesse tema, o intuito aqui é de discutir, mensurar, quantificar, né, os fatores, os fundamentos que oscilam em cima do câmbio. E aqui a gente vai falar sempre do câmbio real-dólar, né? Para outras moedas sempre vai ser um pouco um diferencial para cima ou para baixo, em cima dos mesmos fundamentos, né? Acho que basta lembrar que nos últimos 23 anos, a gente vive num mundo globalizado, muito informatizado, e que a gente ainda está no meio de uma pandemia. Então, esse índice de incerteza global mostra como, né, o mundo todo ainda está num patamar muito elevado de incerteza. Então, isso já recorre
uma das primeiras justificativas para ativos financeiros recorrerem ao que é mais seguro no mundo. A coisa mais segura no planeta Terra é o dólar. Tudo acaba, o dólar, o governo americano será o último. Então, esse movimento já é compatível com um pouco do que a gente vê no movimento da nossa taxa de câmbio nominal. Né? A gente tem hoje esse histórico, o nosso câmbio está batendo o recorde ali, quase beliscou os R$6, né? Esse gráfico aqui começou em 2001, né? O Pitex, e quase bateu R$6 ali a meados de maio, né? Todo mundo ficou apavorado, mas a verdade é que em termos reais, né? A taxa de câmbio real, aquela que você considera a inflação americana e a inflação brasileira, né, nesse período, a gente ainda não atingiu o recorde. Né? O recorde foi no dia 22 de outubro de 2002, acho que muita gente lembra, pré-eleição do Lula. Né? Ali a gente vivia outro país, era um país em que, por exemplo, nós tínhamos uma taxa Selic em torno de 25%. Né? Se a gente não imaginava a taxa Selic há um ano atrás abaixo dos 4%, hoje a gente está vivendo 2%, naquela época era 25% e ficou aí nesse patamar por um bom tempo, né? Por fatores que a gente tem que fazer outra live, Jefferson, para a gente explicar um pouco melhor. A gente pode marcar. Podemos marcar. Macroeconomia é legal por isso, porque a gente pode ter uma live para cada tema. Mas vamos se atendo aqui ao câmbio. Né? Então, eu acho que um dos primeiros fundamentos para o nosso câmbio estar tão depreciado, eu acho que já dando um spoiler, que não é um spoiler porque todo mundo eu acho que já sabe, a gente tem uma projeção de câmbio aqui na economia da XP no final deste ano, ainda em 5,20, tá? Tirada a incerteza eleitoral americana, e a gente espera que a partir da semana que vem, com o fim das eleições municipais, o Congresso venha com algum desfecho sobre alguma resolução sobre a questão fiscal, né, principalmente no que tange ao renda cidadã. Né? Então, a gente espera que esse câmbio aprecie para 5,20 no final desse ano, nós estamos aí em 5,40. Na segunda-feira, beliscou 5,21. Né? Então, o nosso papel de economista aqui não é tentar acertar o dia, mas sim a trajetória, né? De 4,90 para o final de 2021 e de 4,50 para o final de 2022. Eu vou mostrar os slides, o porquê dessa fundamentação. Aqui, para citar de momento, por que nós temos uma Selic tão baixa e tanta gente reclama, principalmente na Faria Lima, né? Não consigo viajar, estou perdendo, né? Estou perdendo poder de compra. Porque no final do dia, o que importa é a inflação. Né? A inflação no Brasil ainda está bem comportada e o principal fator da inflação ainda está bem comportada no Brasil, que eu queria fazer um destaque, ainda está bem comportada no Brasil, é a elevada ociosidade. A ociosidade é uma variável não observável, então não tem como... Várias casas têm uma métrica, né, de ociosidade dos fatores de produção. Nós temos aqui um também na XP e de acordo com o último PIB, né, que foi divulgado em setembro, referente ao segundo TRI, a gente está com uma ociosidade próxima de 13%. Né? Claro que a gente vai ter uma recuperação muito forte no dado agora de dezembro, referente ao terceiro TRI, a economia brasileira vai voltar forte, mas mesmo antes da crise, o Brasil tinha uma ociosidade muito grande, o que permitia ao Banco Central praticar uma política monetária expansionista. Né? Muita gente até fez projeções para a Selic em torno de 1,5%, por exemplo, né? Que não era muito a nossa visão. Essa ociosidade muito elevada se traduz nessa diferenciação entre o IPCA e os IGPs. Né? Os IGPs são aqueles preços no atacado, é quem sofre com esse câmbio mais alto. Né? É um caso, por exemplo, do importador de trigo, né? O importador de trigo da Argentina, ele está sofrendo o custo porque o custo dele é dolarizado, né? E você já vê isso refletido nos IGPs, que são índices de preço que refletem em boa parte o atacado, enquanto o IPCA, que é a inflação comum da sociedade brasileira, está tendo sim, a gente até revisou a inflação para esse ano para 3,6, para o ano que vem também para 3,6, mas ambas ainda abaixo da meta de inflação, que é 4 desse ano e 3,75 ano que vem. Né? E isso
já reflete essa causa, acaba na consequência, né, de mostrar aqui os juros reais no Brasil. Pela primeira vez desde o início dessa pandemia, os juros ex ante, né, que é o quê? Basicamente aqueles juros, né, que a gente espera para daqui a um ano, menos a inflação que a gente espera para daqui a um ano. É uma conta relativamente simples e que mostra que desde 2001 o Brasil vem estruturalmente, não só o Brasil, né, vários países do mundo, aí de novo, é outra live para a gente discutir por que os juros no mundo estão caindo, principalmente por fatores de tecnologia, como a internet, principalmente por fatores como a inflação, principalmente fatores como a demografia, né? As pessoas estão vivendo mais, poupando mais, mas enfim, outra história. Mas mostra como os juros reais no Brasil estão negativos. Se a gente fizer um comparativo juros reais ex ante, né, projetado para daqui a um ano, Brasil contra outros emergentes como Turquia e México, esses países estão oferecendo aos financistas, digamos assim, ao redor do mundo, né, taxas mais atrativas. Aqui você está perdendo relativamente dinheiro. Né? Isso faz uma fuga de capitais. Isso seria bom de ponto de vista que não deixa o dinheiro parado em renda fixa dolarizada no Brasil e invista na economia. Esse é o intuito da política monetária. Né? Baixa juros para fazer a economia rodar, a economia rodando vai gerar inflação e você volta a ter os fatores de produção elevados. Entretanto, né, a gente vê que pelo lado da economia real, isso também não está acontecendo. Vamos lembrar aqui, né? O Brasil é um país exportador. As duas grandes pautas exportadoras no Brasil são commodities agrícolas e commodities minerais, né? Principalmente ferro, só pensa na Vale, principalmente petróleo pela Petrobras. Né? E pelo lado de commodities minerais, ainda estamos, né, por conta da recessão global, todas as principais economias ainda se recuperando da questão da pandemia. Por exemplo, a própria Europa, né, você vê essa segunda onda impactando o preço de dólar, preço de petróleo, mas quando você tem uma notícia boa, né, no sentido de vacina, você vê, consequentemente, uma apreciação, né, dos mercados futuros para petróleo, né, porque a economia mundial tende a voltar mais forte, e isso tende a apreciar o nosso câmbio. E a gente viu esse movimento justamente na segunda-feira, né, com o desfecho da eleição americana e com o anúncio da Pfizer da testagem muito bem sucedida na ordem de 90%. Né? A gente viu essa apreciação. E só uma pergunta, Vitor. Essa questão do câmbio mais caro não é uma coisa que beneficia bastante os exportadores, e como a maior parte da economia do Brasil é de exportadores, como você falou, ou de agrícola, no caso soja, ou de minério, isso não seria bom, de certa forma, para a economia do país? Seria sim, seria sim. É por isso que esse impacto, por exemplo, essa demanda muito forte que a gente viu da China por produtos agrícolas no Brasil, deveria ter apreciado o nosso câmbio mais. Por que não apreciou? Porque, do outro lado, o principal fator do câmbio brasileiro hoje é, 1, pandemia, 2, fiscal. Essas duas forças do câmbio brasileiro são preponderantes aos fundamentos como está entrando dólar aqui, mas a gente não consegue, a taxa de câmbio não consegue apreciar mais. Mas você está corretíssimo, né? A gente é exportador, por que a gente não vê? Porque essas duas forças, pandemia, né, e a questão fiscal, e eu destaco ainda mais a questão fiscal, ainda são preponderantes. Né? Porque pelo lado da economia real, a gente vê até uma certa recuperação. Você vê nesse gráfico a linha vermelha, né, que é o índice de preços internacionais da ONU, a gente já está numa tendência de alta. Né? Enquanto o preço de commodities minerais ainda tem bastante espaço para voltar. Isso depende muito da economia global, porque todo mundo ainda, né, por mais que esteja na moda a economia verde, o mundo move na base do petróleo. Outro aspecto que é muito relevante para o fundamento é a própria força do dólar. Né? É uma variável mais exógena, que é o DXY, que é basicamente a força do dólar contra seis moedas relevantes, entre elas o euro, 60% euro, o franco suíço, a libra esterlina, a coroa sueca, né, e o ien do Japão.
E isso é uma boa métrica para a gente ver qual é o potencial, qual é a força do dólar contra as principais moedas, né? A gente é como se fosse assim, nós somos uma economia emergente, então a gente é como se fosse a série B do fluxo de moedas no mundo, né? Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Então, o DXY é relevante para a gente ver a trajetória. E aqui já dando também projeções, o DXY, muito por conta da vitória do Biden, que sabe que vai ter um novo pacote de estímulos norte-americano, ou seja, mais moeda americana na economia, isso tende a enfraquecer. De outro lado, o déficit fiscal americano é brutal depois dessa pandemia. Vai ter que ter em algum momento na economia norte-americana alguma tributação. A gente sabe que a economia americana tributa muito pouco, né? E isso tende a tirar força do dólar. Por quê? É muito básico, né? É só lembrar que isso é impressão de moeda, né? Não é o que a economia americana está crescendo na base da produtividade. Não, quando você imprime moeda, e quem é craque de fazer isso no mundo atual é a Venezuela, você acaba depreciando sua moeda, né? Não é à toa que, por exemplo, na Venezuela, para citar um exemplo, você tem quase 2 quilos de notas, né, do Bolívar, né, dele para comprar um frango, porque você enfraquece a sua moeda. Claro, nunca a gente vai comparar a moeda venezuelana com o dólar, mas é um pouco nesse sentido de ter o pacote fiscal americano, que está na casa aí dos 2 trilhões ainda. Vamos ver como que vai ser esse acordo. Primeiro, o Biden tem que ser declarado vencedor, né? Tá um Acabar a imbróglio. briga, tá. E ainda, eu estava vendo hoje, ainda existem 10% de chance, né, pela ótica do mercado, do Trump ser reeleito. Ainda existe. Então, quando a gente acha que o jogo pode tudo mudar. Mas, enfim. Mas é uma variável que veio perdendo força desde o segundo trimestre e tende, né, na Bloomberg a gente tem essas projeções, tendem o dólar perder mais força, e isso também está na nossa conta, que eu vou mostrar no último slide, que é a nossa projeção. Tá? Outra variável relevante é o diferencial de juros Brasil e Estados Unidos, né? Principalmente contra os juros longos, né? Que é um diferencial de juros de curto prazo, mas os juros longos também andam certamente no mesmo caminho. Por exemplo, né, é muito interessante quando você vê ali durante a crise de 14, 15, 16 do governo Dilma, que a gente praticava uma Selic em torno de 14%, enquanto na América os juros estavam muito parados embaixo. Então, era aquele gráfico de juros reais no Brasil, né? Era atrativo, digamos assim, aos fluxos os fluxos financeiros globais. E essa tendência, ela tende só a melhorar a partir da metade do ano que vem. A redução desse diferencial, né, entre os juros americanos e os juros brasileiros. Por quê? Porque, segundo o nosso call, olhando toda a macroeconomia brasileira, olhando para a nossa sociedade, para a nossa inflação, a gente entende que o Banco Central vai começar a subir a taxa Selic em agosto do ano que vem, em doses, vamos dizer aqui, em doses homeopáticas de 0,25, né? Fechando o ano que vem em 3%. Parece ser um call acertado, a gente está no top 5 do Banco Central, então eu acho que até estar presente nesse ranking faz com que o nosso call ganhe relevância, né? Pode ser, a gente costuma botar no nosso relatório sempre um asterisco, né? A partir do momento em que você tem a mudança de regime fiscal no Brasil, esquece o cenário macroeconômico, o câmbio vai para mais de 6, com certeza, mas isso não é preponderante. É um risco, mas não é preponderante. Então, esse diferencial também é outro fator relevante para a gente ter uma expectativa de apreciação do câmbio a partir da metade do ano que vem. E aqui, né, eu falei que essa apresentação ia ser relativamente curta, para a gente bater mais um papo depois. Aqui é o CDS, né, que mostra que esse dado aqui, apontando para baixo, é já com dado de hoje. O CDS está em 170. E por que isso? Né? E por que o CDS está refluindo? Muito por conta dessa menor incerteza sobre a questão eleitoral americana, que seria o grande evento do ano, e principalmente por conta da notícia da vacina da Pfizer.
A gente tem um time de alocação aqui na XP que olha de perto todas as vacinas, conversa com autoridades e é o nosso entendimento que até o final desse ano vai ter um anúncio de uma vacina. O simples anúncio de uma vacina, por mais que a gente comece a ser vacinado lá para o segundo trimestre do ano que vem, já traz um ânimo de que a vida segue, vamos voltar a viver normalmente. Então, isso reduz um pouco a incerteza. Entretanto, aí nós temos o grande fator, por isso que eu deixei para o final, é o nosso risco fiscal. O Brasil, antes da crise, era já o país dentro dos emergentes, né, com a maior relação de dívida PIB, em torno de 78%. O Brasil, após a pandemia, o mundo todo ficou um mundo mais endividado, né? Governos despenderam trilhões de dólares para combate à pandemia. O Brasil, dentro dos emergentes, é o que mais gastou também. A gente gastou em patamar de país rico, na proporção de dívida PIB, o Brasil, entre impulsos fiscais e impulsos monetários, o Brasil gastou cerca de 12% do PIB. É é muito dinheiro. Isso é comparável com países da OCDE. Está acima da média dos países da OCDE. Quem chega mais perto da gente é o Chile, né? Um país emergente, mas todos nós sabemos que estruturalmente o Chile tem uma capacidade de investimento muito maior que a nossa. Então, isso já mostra um pouco. Era um país endividado, gastou muito e a gente vai pagar esse preço. Esse preço é visto através das mensurações de risco país, né? Isso é refletido nessas métricas, seja o MB Plus do JP Morgan, sendo no CDS, e isso acaba impactando o câmbio. Essa é a principal. Por isso que, olhando mais adiante, o cenário para o câmbio do Brasil, ele depende intrinsecamente da agenda fiscal. Não adianta. Economista chega a ser chato falando disso toda hora. Eu já ouvi agentes do governo falando, economista parece que bate na tecla toda hora. Claro, porque o Brasil de hoje, de final de 2020, ele vive a mesma situação do Brasil após a eleição do Lula. É uma decisão binária entre você escolher um caminho no macroeconomia fiscalista, tripé macroeconômico, ou você ir para o outro caminho. Lula, ele fez a carta ao povo brasileiro e decidiu seguir o caminho ortodoxo da economia e colheu um crescimento entre 2003 e 2007 de média de 4% ao ano, né? A gente entende que o Brasil está nessa mesma decisão, né, nesse momento, entre vai ser responsabilidade fiscal, porque nós chegamos num grau de saturação que o teto do gastos pode ser rompido já ano que vem, né? A gente entende, porque a gente tem um time de política aqui da XP muito conectado, Brasília, né, muito bem assessorado, que haverá um desfecho sobre a renda cidadã, principalmente dentro do Pacto Federativo, através de uma alocação uma melhor alocação de outros programas sociais e que o teto dos gastos não será rompido, que seria uma boa sinalização, né? Eu acho que para encaminhar aqui para o final, tem outro fator que foi na direção do que a sua pergunta, Jefferson. Se a gente está vendo, né, essa conta corrente no Brasil apreciando tanto, por que o nosso câmbio, né, não está apreciando mais? Por conta desses fatores, principalmente, mas a história mostra que desde o plano real, né, com certa defasagem, é aí que entra a importância dos fatores estruturais. Aqui a defasagem a gente colou em 24 meses, ou seja, em 2 anos, né? Quando a gente fala 2 anos, a gente pode também considerar 1 ano, né, uma defasagem de 12 meses, que essa entrada de dólares acaba entrando também com o nosso câmbio efetivo. Você pode ver que os movimentos ali, né, entre as linhas amarela e preta, são muito bem correlacionados quando você faz essa defasagem. Se a gente considerar os fundamentos, nos sugere, a gente tem isso até inclusive na nossa carta mensal, que o nosso câmbio já depreciou muito mais do que os fundamentos apontam, né? Por isso que a gente continua com o call de que o câmbio vai fechar em 5,20, pelo menos em 5,20 no final desse ano, porque a questão fiscal será resolvida após eleições municipais. Então, para finalizar aqui, essa nossa projeção de câmbio é quase
uma reta até o final de 2021 e para o final de 2022 é algo mais linear, porque a gente já enxerga uma política monetária contracionista, né? O Banco Central subindo juros, a gente já tirou essa questão, por exemplo, pandêmica, esperamos, né, que até 2022 a gente tenha Espero que sim, resolvido. né? Exatamente. Mas pelos fundamentos a gente acredita sim que haverá uma apreciação do câmbio. Acho que por aqui encerro minha apresentação. Mas isso só para 2022, então, que a gente vai ver um dólar um pouco abaixo ali dos R$ 4? Vamos lá. Quando a gente faz alguns cenários estressados, a gente, infelizmente, em cenário estressado, a gente tenta sempre olhar para o pior, né? Eu acho que a cabeça do economista sempre acaba indo para o pior, não desenhar cenário otimista. Olhando para o cenário otimista, se a gente tem, pelo menos, é porque isso não está no preço, isso não está preponderante no mercado financeiro, que haverá avanço na agenda de reformas, né? Parece que vou empurrar isso com a barriga até a próxima eleição em 2022. Agora, se a gente vê um andamento de 3 reformas, pacto por ordem cronológica, né? A PEC do Pacto Federativo, resolvendo essa questão do renda cidadã. Reforma administrativa, mesmo que seja para funcionários que irão entrar ainda no funcionalismo público. E reforma tributária, que essa particularmente é a grande reforma do Brasil, muito mais que a reforma previdenciária. A reforma tributária é uma reforma que permite a gente começar a sonhar em ser um país desenvolvido, né? A gente é um país pobre, isso é a grande verdade. A renda per capita brasileira é comparável com países africanos, países em guerra. Isso é a realidade, né? Infelizmente, o Brasil não se resume a Rio e São Paulo, né? Então, quando a gente vê uma agenda de reformas que apontam para uma melhora do ambiente de negócios, a gente consegue deslumbrar um ganho de produtividade maior. O Brasil é um país muito grande que cresceu nos últimos 40 anos na base de crescimento demográfico. Produtividade foi apenas 0,2% nesses últimos 30 anos. 30 anos que eu estou considerando aqui a Constituição Cidadã de 88. Então, esses fundamentos vão tornando, no longo prazo, a nossa moeda cada vez mais fraca, né? Tudo bem que hoje a gente vive um momento excepcional, pandemia, um cenário fiscal que não tem nenhuma resolução, porque até a incerteza sobre investimentos no Brasil hoje existe, porque quem vai investir num país em que está se discutindo uma reforma tributária, né? A gente, de tanto debater reforma, isso traz uma volatilidade muito grande. E a gente vê essa volatilidade no câmbio, né? No high histórico. Você pega a volatilidade de 5 dias, de 99, desde que o câmbio se tornou flutuante, né, em 99 para cá, é um período de alta volatilidade muito maior que a vista, por exemplo, na crise de 2008. O que está associado a isso? Principalmente a questão fiscal. Sem uma resolução na questão fiscal, e a gente está sem uma resolução na questão fiscal desde o início da pandemia, essa volatilidade tende a continuar. Entendi. Oh, bacana, Victor. E saindo essa revolução fiscal aí que tá para vir, você acha que isso aí vai dar uma apreciação no nosso câmbio? Isso vai melhorar um pouco a nossa economia? Vai principalmente porque a retomada, a partir do momento que a gente tem um câmbio um pouco mais apreciado, a gente consegue tirar uma pressão sobre bens industriais. Por que eu estou comentando isso de bens industriais? Quando você tira esse custo, né, de bens industriais, você tira uma pressão inflacionária. Você tirando uma pressão inflacionária, você permite o Banco Central praticar uma política monetária expansionista. Política monetária expansionista são as pessoas, as empresas tomando empréstimo, investindo em economia real. É aquela velha, aqui na XP, né? A XP é o fruto disso, né? É tirar o dinheiro do rentismo e botar em investimentos de produtivos, né? Invista numa ação, invista numa empresa, porque o Brasil é um nanico ainda em mercados de capitais, né? Nosso mercado Está engatinhando ainda, né? a gente está engatinhando ainda. Dentro da América Latina nós somos os maiores, mas a gente quer jogar a Série A, né? A gente quer entrar no hall dos... E o Brasil tem população, o Brasil tem instituições e tem mercado financeiro para isso. Eu acho que uma coisa, né? De toda crise a gente tira oportunidade.
O Brasil, de tanto ter sofrido de hiperinflação nos últimos, antes do Plano Real, né, os bancos e a própria estatística, a produção de estatística brasileira sobre inflação é muito bem acurada. O banco brasileiro sabe operar, por exemplo, em cenários de inflação, né? Não é à toa que a gente teve uma crise inflacionária há poucos anos atrás e nenhum grande banco quebrou. Claro, tem outros fundamentos, que eu acho que cabe outra live também, mas mostra que, por exemplo, isso é um reporte de bancos gringos, né? Quando eles entram no varejo brasileiro, eles não conseguem competir com... Quando eu falo banco, eu estou pensando aqui em todo o mercado financeiro, tá? Com o mercado financeiro brasileiro, que é produtivo. O mercado financeiro brasileiro, assim como a agropecuária, são setores da economia brasileira que destoam, são produtivos, têm altos salários, têm alta produtividade, né? Relativamente, a gente ajuda, contribui o crescimento econômico do país. Agora, isso não pode ser só para um setor A ou setor B, isso tem que ser de toda a dinâmica. Então, a partir do momento que a gente tira um pouco essa pressão inflacionária sobre toda a sociedade, você vê um Banco Central podendo praticar juros 2% não vai ser, a gente sabe que é um momento excepcional, mas pelo menos uns juros abaixo de 5% por um bom tempo. Mas você acredita que o juro deve estacionar mesmo em torno de 5% por um longo período ou não? Olha, se a gente tiver certo nas nossas projeções sobre a recuperação da economia, a tendência é de que ele suba para 3 no final do ano que vem, e aí em 2022 você tem uma situação dúbia, né? Em que o Banco Central ainda não é dependente, ele não é independente, ao contrário de economias avançadas, nosso Banco Central ainda é associado ao executivo, em que a gente tem eleição presidencial, né? A gente pode ter aí, não por parte do Banco Central, porque desde a gestão Ilan é um Banco Central que conquistou a independência, algum problema de leitura, principalmente nas expectativas. Mas a gente entende que ao final de 2022 a Selic sobe para 4, né? E para o final de 2023, com a economia já recuperando um crescimento sustentável em torno de 2%, 2,5%, a gente conseguiria fechar o hiato do produto. Por que o hiato do produto é tão relevante, né? Porque a gente tem um exército de pessoas no Brasil hoje sem renda, né? Porque as pessoas não estão com dinheiro para consumir, né? Não está tendo essa pressão sobre a inflação. Então, com a agenda de reforma, a previsibilidade sobre as expectativas inflacionárias, elas se elevam. A partir desse momento, o Banco Central pode ter essa subida de juros a um patamar neutro, que, segundo nossos cálculos, está em torno de 5,5% a 6%, né? Mesmo com toda a nossa dívida PIB, hoje, ela pode praticar um ciclo de normalização da Selic num ritmo bem gradual. Ah, legal. Ó, tem um comentário aqui do Aramis. Pelo visto, investir em BDRs não é uma boa ideia, já que a queda do dólar impactará fatalmente esses papéis. Eu acho que fica até melhor para você responder essa em instrumentos financeiros, né? Para mim, o meu papel é sempre dar, até por legislação, né? Não posso nem comentar sobre decisão de investimentos. O que eu faço, né? O papel da economia, não só eu, né? Todos os economistas. A gente fala os fatores. Quem toma a decisão é o assessor, né? Mas o assessor também, o assessor só pode auxiliar, né? A gente também não pode, também, exatamente. Então... Não, mas eu acho que por tudo que a gente comentou aqui, eu acho que ele está correto, né? Talvez, né? É Exatamente. provável. Bom, acho que não teve mais nenhuma pergunta. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, tá, pessoal? Obrigado mesmo por ter participado. Vitor, muito obrigado aí pela conhecimento aí, né, sobre os motivos da desvalorização. Falar de outros assuntos aí no futuro, quem sabe. Eu estou vendo uma pergunta aqui, o Áureo Filho. Isso. Por que o dólar se sobressai mais sobre o dólar se sobressai mais sobre o dólar do que em outros países emergentes? Eu acho que ele quis perguntar por que aqui o dólar perdeu mais valor do que em outros emergentes, né? Porque é aquilo que eu mostrei na apresentação, né? O Brasil tem um risco fiscal muito maior que os outros emergentes
E a gente vai continuar praticando juros baixos por um bom tempo, porque as condições macroeconômicas no Brasil, como a inflação, a ociosidade, permitem. Então, esses dois fatores são preponderantes. Mas, no longo prazo, o Brasil é um país muito mais atrativo que os emergentes. De novo, mercado financeiro, instituições, sociedade civil, imprensa. O Brasil é um país muito mais sólido, né, do que outros países da América Latina. Então, era só para não deixar passar batida. Eu não tinha visto porque acabou de aparecer a pergunta Não, ali. tudo bem. Não, mas o Jefferson, muito obrigado pelo convite. É um tema bem delicado, a gente tem que monitorar realmente semana após semana e me coloco aqui à disposição para próximas lives. Então tá bom. Vitor, muito obrigado de verdade e até a próxima aí, vamos marcar. Sim. Bom, Obrigado, gente, Jefferson. tchau, muito obrigado. Até Boa a próxima. noite. Boa noite.